ano, o produtor brasileiro de soja vem ampliando a sua área destinada a essa cultura no Brasil, é claro, porque o que se planta de soja neste país é comercializado, a demanda para toda a soja que é produzida, e se a gente aumentar a safra do ano que vem, que deve ser a maior da história do Brasil, teremos demanda para toda essa soja. Mais do que isso, a rentabilidade do produtor brasileiro, o retorno financeiro tem sido melhor também ano a ano. Para confirmar essas informações e explicar para a gente o que vem para a safra 2020-21 do Brasil, conosco nesta manhã de quinta-feira está o analista de mercado Marcos Araújo, da Agriinvest Commodities, que já conosco vai nos detalhar então essas informações e principalmente essas perspectivas de um aumento muito significativo de área para a nova safra de soja do Brasil. Marcos Araújo, muito bom dia para você, seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas, para nós é um prazer. Olá, Carla, muito bom dia a todos. Para mim é uma grande satisfação, novamente, termos esse bate-papo com todos. Hoje eu estou falando aqui de Joaçaba, em Santa Catarina. Pois seja bem-vindo, então, mais uma vez. Marcos, você concorda com essa minha introdução? A gente tem realmente ampliado muito a nossa área de soja aí nos últimos anos, e isso com combustível vindo principalmente das boas oportunidades que o sojicultor brasileiro abriu nos últimos anos? Sem dúvida alguma, Carla. Nós tínhamos até uns 3 anos safras anteriormente, o ritmo do consumo mundial de soja era numa média dos últimos 10 anos safras de praticamente 4,7% ao ano. Isso exigia a nível mundial um aumento da área de soja ao redor de 3 milhões de hectares. No entanto, com um problema da peste suína, se nós falarmos de soja, nós obrigatoriamente temos que falar da suinocultura, e quando falamos de suinocultura, temos que falar da China, uma vez que 50% da produção mundial de suínos se dá no país asiático. E lembrando, de 2 anos para cá, a produção de carnes suínas na China caiu o equivalente, Carla, a 5 vezes a produção brasileira de carne suína. Ou seja, né, Marcos, não só eles vão precisar consumir mais soja, mas vão também precisar consumir mais carnes, de uma forma geral. Para isso, nós teremos que produzir mais soja para que ela vire farelo, para que ela vire ração e para que ela vire carne. É isso? Exatamente. E é importante nós comentarmos que o rebanho suíno na China, aparentemente, o pior momento da peste suína, a produção na China caiu, falando em milhões de toneladas, equivalente carcaça, de 54 para 34 milhões de toneladas equivalente carcaça. Agora, Carla, está havendo esse controle sanitário na China e uma recomposição do rebanho. Estão aumentando o rebanho. Para você ter uma ideia, hoje na China, um suíno gordo abatido, 110, 120 quilos, está dando uma margem de $400 por animal gordo abatido, Carla. Não, a gente tem passado um momento, né, Marcos, onde a gente consegue ir renovando recordes atrás de recordes e enxergando essas oportunidades que estão por vir. Mas se a gente olha para a safra brasileira 2020-21 do Brasil, e a gente sabe que a gente já está negociando inclusive a safra 2022, a gente tem um aumento projetado de área muito expressivo, justamente para atender a todas essas necessidades que você está detalhando agora, isso só falando da China. Mas, Marcos, como é que você enxerga essas projeções de aumento de área? Como é que está a projeção da Agriinvest, a sua projeção? Mas eu queria entender principalmente como você enxerga esse investimento do produtor brasileiro de soja em ampliar de tal forma a área para a safra 2020-21. Ô, Carla, nós tivemos anos com saltos no aumento de área de soja aqui no Brasil, tá? Por exemplo, na safra 14-15, em relação à safra 2013-14, nós tivemos um aumento de 1,9 milhão de hectares na safra de soja no Brasil. Tá? É bem verdade também que muito dessa área se deve principalmente à migração das safras de verão do sul e sudeste do Brasil. Estou falando do produtor rural deixar de plantar milho verão para plantar soja, com toda essa rentabilidade que a soja deu. Isso porque a lavoura de soja é uma lavoura mais cara,
mais resistente a uma adversidade climática, e essas áreas do sul do Brasil e sudeste, que tinham menos altitude, menores altitudes, esses produtores que produziam aí menos de 160, 140 sacos por hectare de milho no verão, ficou inviável. Então, esses produtores foram para o plantio de soja. Tá? Restou áreas, por exemplo, como nos Campos Gerais, no Paraná, né, que o produtor produz ali 180, 200 sacas de milho por hectare. E quando nós pegamos, fazendo uma conta rápida, um milho, um produtor que colha 200 sacas de milho e o milho hoje é R$ 50, ele tem um faturamento de R$ 10.000 por hectare, né? E um custo, fazendo aí, um custo de R$ 5.000 a R$ 6.000 por hectare, ele tem um excelente ganho com o milho também. Além disso, o plantio de milho dentro de uma rotação de cultura, estou falando de práticas agronômicas, o pessoal no Rio Grande do Sul, a partir agora de agosto, as áreas de pivô, Maurício Cardoso, aquela região, começa a plantar o milho verão, porque praticamente eu tenho condição de fazer quase 3 safras, planto o milho, vou colher o milho lá para dezembro, janeiro, planto soja e depois ainda tenho chance de fazer a lavoura de trigo. Então eu consigo otimizar a minha estrutura de plantio, aproveitamento de maquinário, tá? Então, lá na safra 14/15 tivemos um aumento de 1,9 milhão de hectares. Tá. Já na safra 18/19, nós tivemos um aumento, Carla, de 725 mil hectares. Para a próxima temporada agora, nós temos observado algumas estimativas que têm oscilado de 920 mil hectares a 1,5 milhão de hectares. Nós, da Agroinvest, consideramos um aumento total Brasil não mais do que 900 mil hectares, porque hoje nós temos ainda essa questão ambiental, tá? E essas linhas de financiamento mais rigorosas sobre essas áreas. E também é verdade que o que tinha que reduzir de milho verão já foi. O mercado considera uma forte redução da área de algodão para soja. Só que nós fizemos algumas enquetes aí, conversando com produtores da área, se nós considerarmos uma redução não mais do que 15% na área de algodão para soja. Alguns falam redução de 30% até 50% no algodão. Nossa, tá. Isso é muito pessimista, viu, Carla? Esses 15% estão bem de acordo com o que ontem, inclusive, eu estava acompanhando um seminário online da Datagro. O representante da Abracem, que é a Associação de Sementes e Mudas, trouxe exatamente essa perspectiva de redução, Marcos, 15% para o algodão. Pois é. Então, Carla, eu acho assim, tá? A nossa opinião quando você faz um overview dos dados, uma visão geral dos dados de oferta e demanda de soja no Brasil, você tem distorções em relação à produção de soja no Brasil, em relação à estimativa da Conab, por exemplo, nessa safra, a Conab trabalha com uma produção brasileira na casa de 120,8 milhões de toneladas. A Abiov 124,5 e o USDA 124, tá? Desde dezembro do ano passado, a Conab vem trabalhando com a revisão dos dados de demanda interna. Dito isso, cara, estou aqui para fazer uma crítica construtiva, não estou aqui para desmerecer o trabalho da Conab. Imagina, claro. Quando você olha friamente os dados de produção da Conab e você joga essa área estimada de plantio, 36,94 milhões de hectares, que foi a temporada 19/20, e se você compara com essa produção de 124 a 124,5 da Biov, ou seja, é bem provável que a nossa área plantada de soja no Brasil seja maior do que a Conab estima, tá? Então, outras companhias privadas, outras consultorias, fazem um levantamento, uma enquete, na verdade, mas nós não temos um levantamento fidedigno. Muito das pesquisas de levantamento de área no plantio, pega-se um telefone, liga-se para o sindicato rural daquela cidade e pergunta: ei, quantos hectares de soja planta no teu município aí? Eu acho que aqui planta 100 mil, 200 mil hectares. E assim se forma uma estimativa diária no Brasil, tá?
Por exemplo, se você pega dados de semente de soja no Brasil e você compara com a área dos Estados Unidos, que é muito similar à nossa, lá se consome muito mais semente que aqui também. Então, eu acredito que num futuro próximo, nós devemos ter uma revisão dessa área oficial de soja no Brasil. Porque se nós pegarmos praticamente, Carla, uma diferença de 3 milhões de toneladas em relação à produção da Conab com a Abiov, e se nós dividirmos pela nossa produtividade média de 3.309 quilos por hectare, 3.309 quilos por hectare, são 900 mil hectares a menos, que está perdido aí. Tá. Tá? Então, eu chamo a atenção também para essa discussão. Então, nosso número, Carla, falando aí, a gente acredita que para o ano que vem devemos ter uma área entre 37,8 a 37,9 milhões de hectares plantados aqui no Brasil. Tá? Tá. Isso daí, a grosso modo, entre 800 a 900 mil hectares a mais. O IMEA, eu vi também, falando no Mato Grosso, um aumento de área de 200 mil hectares. E muito desse restante de área que tem para aumentar, 700 mil hectares, é muito provável que essa migração de área venha das áreas de pastagens degradadas, que nós temos mais de 60 milhões de hectares no Brasil, se não me falha a memória, em pastagens degradadas que poderiam virar áreas agricultáveis. No entanto, essas áreas hoje são áreas mais marginais, que um risco muito grande. Então você tem muitos novos entrantes no mercado, os investidores de cidade aí que estão com dinheiro parado, com juros aí negativo hoje, né? A Selic caiu para 2% ao ano, se nós tirarmos a inflação, os juros no Brasil hoje é negativo. Então você está tendo vários investidores de cidade que tinham seu dinheiro em CDB, comprando apartamentos para pôr para alugar, porque o dinheiro parado não está dando nada, e muitos querendo entrar na agricultura. E muitos desses camaradas entrando nessas áreas marginais, que uma primeira frustração de safra serão os primeiros a saírem da atividade. Claro. E também, pela empolgação, muitos já entram na euforia de entrar pagando aí 10, 12 sacas de soja de arrendamento no primeiro ano. Meu Deus, você tem que fazer uma correção de calcário pesada, uma correção de fósforo nesses solos. São latossolos, solos aí com mais de 50 anos de extrativismo da pecuária, sem uma correção qualquer. Isso exige um grande investimento de primeiro ano. Então, Investimento especializado também, né, Marcos? sem dúvida, requer toda uma análise de solo, toda essa parte agronômica, e muita gente está na euforia aí e fazendo inflacionar até essa bolha rural, não só na valorização das terras, como também, principalmente, dos arrendamentos. Hoje, no sul do Brasil, se você falar de arrendamento de 25, 30 sacas de soja por hectare, já é uma realidade. Eu ia inclusive te perguntar dessa questão do arrendamento, porque a gente sabe que o custo da terra também vem subindo um pouquinho, e antes da gente começar a entrevista ao vivo, você me alertou para esses investidores que vêm de fora do agro, né, Marcos? Justamente por conta dessa questão dos juros negativos, nós tivemos ontem, como você bem lembrou, esse novo corte na taxa básica de juros, estamos com 2% na Selic, o que é histórico para o Brasil, a gente nunca teve um juros como esse, o Copom sinalizando que pode haver novo corte, quer dizer, o campo, portanto, se torna mais atrativo do que já estava. Exatamente, e nós vivemos um bom momento da rentabilidade. Para você ter uma ideia, Carla, eu fiz um material. Se você quiser compartilhar depois nessa entrevista a rentabilidade, um quadrinho, eu peguei ontem, antes de sair de Curitiba, eu fiz um cálculo da rentabilidade da soja. Nós tínhamos Chicago, março do ano que vem, a 8,93 o bushel e um prêmio FOB Santos Paranaguá de 60 centavos acima de Chicago. E o dólar futuro arredondando a 5,29. Isso dava uma soja sobre rodas Porto a R$ 108,60. Eita. E eu estimei, por exemplo, nós temos um estudo que a gente acompanha a rentabilidade histórica da soja nos principais estados brasileiros. Tá? Então eu peguei, por exemplo, Dourados, no Mato Grosso do Sul. Um custo total da soja 2021 em R$ 3.664 por hectare. Tá? Para uma Certo. produtividade de alta tecnologia. Estou falando de 60 sacos por hectare.
Esse preço de R$ 108,60 liquidava dourados a R$ 97,00 a saca. Isso está dando um lucro, tá? Por hectare, uma rentabilidade para o produtor rural de 2.000, deixa eu pegar aqui a planilha certinho para falar para vocês. R$ 2.163 por hectare. Carla, é o maior lucro em reais desde o Plano Real, lá em 94. Uau! A URV, né? Então, em dólar, já esse lucro por hectare, ele é de US$ 382 por hectare. Tivemos momentos que o lucro em dólar é bem melhor, é verdade. Só que, novamente, assim como tem uma desvalorização do real e do próprio peso na Argentina, olha a draga que está a economia argentina. Por que que, mesmo assim, o sojicultor argentino não para de aumentar a área e plantar soja na Argentina? Porque quando eu tenho essa desvalorização da moeda local, isso é favorável para o produtor rural, o sojicultor, que forma-se o seu preço em reais. Porque nós temos aquela correlação histórica normalmente na inversa. Quando eu tenho uma alta do dólar no mercado internacional, o IDX, né, o índice de dólar contra as seis moedas, você tem uma pressão negativa sobre as commodities. Fica mais caro para os importadores comprarem as commodities em dólares. Por isso cai. Agora, é que nós falamos numa entrevista com o João Batista Olive, falando eu e Eduardo Vanin, nós comentando antes de todo desses incentivos do Banco Central Americano, cada mês, aí, cada semana, os caras colocando $1 trilhão na economia, a expectativa é que gere uma inflação e, consequentemente, uma desvalorização do dólar alta das commodities. Então, de curto para médio prazo, é provável que o real ganhe força frente ao dólar. Hoje, com a Selic, o dólar está em alta, mas a tendência seria o real voltar a ganhar valor, o dólar vir para 5, 4,80, é provável, e aí Chicago ter um impulso maior. Então, nós temos que estar avaliando essa questão macroeconômica. Uma comercialização agrícola exige hoje também você avaliar as questões macroeconômicas que interferem as commodities, uma vez que a economia globalizada é interligada e nós temos que entender também como os fundos de investimento se comportam nesse mercado. E isso afeta o preço da commodity. Marcos, se a gente olha para essa questão do retorno financeiro, você me traz aqui o exemplo de Dourados no Mato Grosso do Sul, R$ 2.163,52 por hectare. Esse retorno financeiro, que é, como você frisou, o melhor desde o Plano Real, né, desde 94, ele se estende para todos os principais estados produtores do Brasil, a independente, claro, respeitando as regionalidades, a produtividade e o custo de produção em cada região, mas ele é realmente um dos melhores aí dos últimos 20 anos, pelo menos, né, dos últimos quase 20 anos, para todos os estados produtores do Brasil, Marcos? Exatamente. Se nós pegarmos, por exemplo, uma região que ela sofre muito com o custo logístico, o Médio Norte no Mato Grosso, nessa condição de 60 sacas, que em Dourados o sojicultor tem uma receita de R$ 2.163, para Sorriso ela cai para R$ 1.509, tá? Que é bem interessante, muito, o lucro também repete, na média histórica seria maior rentabilidade também, tá? Tá. Colhendo 60 sacas, hein? Marcos, isso tá muito atribuído também à questão da produtividade, porque essa condição da gente ter que analisar a situação macroeconômica é determinante, né? O produtor hoje profissional e que precisa ou que quer garantir esse retorno financeiro, ele precisa estar muito atento a essa questão, principalmente quando você faz essa conta, né, Marcos? De adicionando o fator inflação, os juros ficam negativos, né? Então, ele precisa analisar essa questão macroeconômica. Mas, paralelamente a isso, todo esse retorno financeiro também está atrelado a uma média interessante de produtividade e que ele está trabalhando para aumentar? Sem dúvida, Carla. Olha só, você tem essas novas variedades de soja, né? Você tem esse aumento. Por exemplo, é muito comum você falar hoje com produtores da região de Campos Gerais, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, no Paraná, produtores que colhem 75 sacas de soja por hectare, 80, né?
Produtores aí perto de você, Itapetininga, no interior de São Paulo, eu conheço produtores aí que plantam 1.300 hectares, tem uma média na soja de 72 sacas por hectare. Nós temos vários produtores no Mato Grosso que a gente atende na consultoria, produtores grandes que plantam mais de 10 mil hectares, tá? Que tem médias lá de 67, 68 sacas por hectare, em 10 mil hectares, 20 mil hectares. Então, e quando eu falo esse custo de R$ 3.664 por hectare, isso é custo de lavoura de alta tecnologia. Estou Certo. falando da aplicação de 100 pontos de fósforo, 100 pontos de potássio por hectare. Uma adubação cheia, tá? E aí você pega produtores menores que não investem tantos, que jogam lá 60, 70 pontos de fósforo por hectare, por exemplo, a região de Passo Fundo, Noroeste Gaúcho, né? Produtores que colhem ali também seus 55, 60 sacos por hectare e um custo bem menor. Tá? Então, você tem que avaliar, por exemplo, os gaúchos estão amedrontosos esse ano Uhum. em função da forte seca que ocorreu. Exato. Então, eles estão mais tímidos na venda futura para aproveitar essa rentabilidade, né? Mas é bem oportuno esse momento. Então, nós temos que avaliar também as vendas futuras quando eu faço um contrato a termo com a trade em cooperativa cerealista, porque eu tenho a obrigação de entregar o produto, né? E se eu estou numa região de estabilidade climática, não é prudente eu vender mais do que 60% da minha produção esperada, né? Alguns casos até 40%. E esse é um número. A produção da safra 2021 no Brasil ultrapassa hoje 40% já comercializada. Nível recorde, cara. Claro. Reflexo dessa boa rentabilidade, os produtores aproveitaram isso. Muitos fizeram a compra de fertilizantes que durante março até junho, março a maio, de fevereiro a maio, as relações de troca estavam excelentes. Tem produtores que se adiantaram na safra, no safrinha até 21, 22, comprando fertilizantes, para aproveitar esse bom poder de compra que o mercado proporcionou aos produtores, né? Então, isso tudo alavancou a nossa venda. E esse efeito do dólar futuro, que nós tínhamos ele a 5,80, a 6, deu ao Brasil, Carla, um ganho competitivo na logística interna. Por exemplo, uma logística interna que nós tínhamos da fazenda no Médio Norte do Mato Grosso até dentro do navio, girava ao redor de $30 por tonelada. Não, $90 por tonelada, perdão. Quando o dólar estava 4. Com esse dólar a 5,80, 6, cara, essa logística interna brasileira, de $90, ela caiu para $60. Ou seja, são $30 por tonelada, né? Quase praticamente $1 por bushel, que nós ganhamos em competitividade no destino. Eu estou falando custo de frete China, mais barato que a soja americana. É por isso que a soja americana tem apanhado da soja brasileira igual vaca na horta. A janela de exportação americana vai ser muito curta, de outubro a janeiro, porque a partir de fevereiro, com a safra nova, o Brasil entra em cena e a nossa soja, custo e frete China, é muito mais barata do que a soja americana, sem contar o nosso prêmio de qualidade em relação ao teor de proteína no grão e o teor de óleo de soja no grão. E esse Tá? custo e frete China mais barato se deu essencialmente ou principalmente por conta dessa questão cambial, Marcos. A questão cambial que repercutiu na logística interna, $30 mais barato, por exemplo, no Médio Norte, e quando eu tenho essa questão cambial muito favorecida para o produtor rural, o produtor se entrega mais facilmente. Isso se traduz, cara, num prêmio, num basis mais fraco. Tá. Tá? Então, isso daí também, o produtor vendendo a soja mais desvalorizada em dólar, visando o real, isso tudo combinado dá essa competitividade extraordinária para a soja brasileira na China. Que hoje, se você faz uma conta de fevereiro a maio do ano que vem, as indústrias chinesas comprando a soja brasileira estão tendo uma margem de mais de $30 por tonelada. O Marcos, e se a gente poderia ainda ter os produtores questionando a questão cambial ainda, esse dólar alto, nós tivemos picos de quase R$ 6 para o dólar. Isso não impactaria nos custos de produção, mas o produtor brasileiro está numa onda tão boa que até os fertilizantes no mercado interno registraram aí no mercado internacional, perdão, registraram suas mínimas aí dos últimos 10 anos, né, para alguns produtos específicos. Exatamente, cara. Deus é brasileiro e está plantando soja. O problema do produtor rural é aquele, cara,
otimista demais por natureza e que estica sua sorte demais, sempre que o preço tem que subir um pouquinho a mais do que já está, é aquele camarada que comprou os insumos agora com dólar de 5,80 a 6 e não vendeu nada para o ano que vem. Esse cara aí está a ponto de ir para o hospital para ter um ataque cardíaco. Então, porque quando o cara é prudente, se ele compra um insumo agora, sempre a curva do dólar futuro é positiva. Se o dólar agora está 5,33, um dólar lá para março do ano que vem é um dólar próximo a 5,35. Caiu bastante a rolagem do dólar 5,36. Aí o cara compra um insumo, fica assistindo o mercado, não faz nada, não compra opções, não compra put, não compra uma call, não faz uma venda a termo, não usa as ferramentas de proteção que existem no mercado. Isso é um gestor? É um cara sortudo? Exato. Então, eu só deixo essa reflexão aí para o cara pensar a respeito. Se o cara não fez essa venda, será que é culpa do Marcos, da Greenvest? É culpa da Carla, do Notícias Agrícolas? Aí vai ter que pedir subsídio para o governo para manter na atividade? Se eu sou um mau empresário, eu chego no meu escritório depois do almoço de ressaca, será que é justo eu pedir subsídio para o governo para me manter no meu escritório? Exatamente, exatamente. E, Marcos, mais do que isso, né, além dessa necessidade de gestão que já é sabida por parte do sojicultor brasileiro, ele tem ali um alinhamento de fatores tão positivo para ele, e mais do que isso, no paralelo ao crescimento das alternativas de operação de comercialização, que não deixam ele na mão, né, Marcos? Ele tem como... Nós perdemos a ligação do Marcos? Não, estou te ouvindo. Perdão. Né, Marcos, a gente ainda tem todas essas alternativas de comercialização, que é a minha próxima pergunta para ti. O produtor tá aproveitando esses bons momentos, fazendo boas operações de venda para travar a sua soja 2020-21, Marcos? Ele está olhando mais para o hedge, ele está olhando mais para o mercado de opções. Como que ele já comercializou esses mais de 40% da nova safra? Cara, tradicionalmente, o produtor brasileiro ele utiliza muito de vendas futuras a termo. É aquela que nós fazemos com as trades, as cooperativas. Eu vou entregar minha soja em fevereiro ou março do ano que vem a X reais por saca, né? Poucos produtores sabem utilizar corretamente as ferramentas. Por exemplo, vamos falar números redondos. Se eu sou um sojicultor, já estou vendido em 40% para o ano que vem, o preço equivalente ao porto a R$ 108, Carla, ainda eu tenho a comercializar 60% da minha produção. Eu, Marcos, faria uma recomendação para quem nos está assistindo, para se preocupar, se proteger, gastar com seguro de baixa, put, contra os 60% a comercializar e reza para que esses 40% que você já vendeu tenha sido uma péssima venda. Porque você fará média na alta do preço, não na baixa, vendendo 60% restante mais elevado. Então, esse 60% que você tem a comercializar, o teu risco de mercado é a queda de preço. Portanto, você deveria, então, falando de soja, comprar put, seguro de baixa, em Chicago, para a cotação do bushel, e também da taxa de câmbio. Você pode fazer uma combinação. Aproveitar aqueles momentos do dólar futuro alto, faz um NDF da taxa de câmbio junto ao seu banco. Nós somos parceiros do Santander, do Itaú BBVA, entre outros, tá? E você poderia daí gastar com uma put de soja lá na Bolsa de Chicago. Mas, Marcos, eu estou protegendo centavos de dólar por bushel lá em Chicago. Que diabo de preço eu consigo chegar na minha soja em Passo Fundo, em Rio Verde, Goiás? Você tem que saber o teu diferencial de base, o que nós chamamos de bases, o prêmio local. Por isso nós existimos, tá? Se você não souber o diferencial de base, você está navegando no escuro. Então o produtor tem que se profissionalizar nisso daí. Perdemos muito dinheiro com a comercialização. Marcos, olha só, a gente ainda certamente tem muitos detalhes para conversar
nem começamos o plantio ainda, o plantio está para começar no mês que vem, e certamente você vai estar conosco aqui mais vezes para a gente continuar detalhando todo esse bom momento da sojicultura brasileira e cruzar principalmente que é a sua excelência, né, Marcos? Cruzar os números para a gente entender o que é realidade. Então, eu te agradeço muito pela companhia nessa quinta-feira, a gente está com o tempo um pouquinho ajustado para continuar cumprindo a nossa agenda dessa quinta, mas já te convido para voltar aí nas próximas semanas e a gente continuar acompanhando, Marcos, essa rentabilidade com o andamento dos preços. Porque como você bem, acho que em resumo, né, Marcos, não sei se você vai concordar com o meu resumo, mas eu acho que de qualquer forma o produtor brasileiro está ali bem alinhado. Se a gente tiver uma valorização do real frente ao dólar, nós temos uma possibilidade de valorização em Chicago. Se o inverso for verdadeiro, a gente tem a valorização do preço em reais, a gente tem a questão do basis e do prêmio que já está positivo para uma safra que deve ser a maior da história do país, os custos também controlados por conta dessa queda no mercado internacional de alguns insumos importantes. De qualquer forma, o produtor brasileiro está bem coberto e tudo está muito interligado, portanto, a forma como ele vai aproveitar tudo isso para fazer sua gestão, não é, Marcos? Exatamente, Carla. Muito bem resumido aí, concordo com suas palavras aí. Só não vamos maltratar o nosso maior cliente comprador. É como se você entrasse Confere. numa loja comprar uma calça jeans e o vendedor te trata muito mal. Eu não voltaria na loja. Estou falando que a gente não deve tratar tão mal a China assim, que é o nosso maior comprador de soja. Compra 80% da soja brasileira. Pense se a China retaliar o Brasil como ela fez com a Austrália. Onde o sojicultor iria deixar essa soja? Aí sim o produtor teria que pedir subsídio, como é o que está acontecendo nos Estados Unidos, que eles não têm para quem vender, né, Marcos? Estão vendendo agora porque a gente já não tem mais para atender, não é isso? Exatamente, Carla. É como fala o nosso amigo Eduardo Lima, temos que ser galanteador, falar com as duas meninas ao mesmo tempo. Temos que tratar bem a China, não podemos virar a costa para a Verdade. China e também não para os Estados Unidos. São parceiros importantes para o Brasil. É isso mesmo. Marcos Araújo, como sempre, excelente contribuição para o agronegócio Obrigado. brasileiro, para o produtor que está nos acompanhando, para o sojicultor que está prestes a colocar sua plantadeira no chão, como sempre, excelente. Muito obrigada, Marcos. Até a próxima, porque certamente ainda terão muitas conversas para a gente entender para onde vai o futuro da soja nesse país, que certamente é muito promissor. Obrigada. Disponha. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar, que é o que a gente sabe fazer. Um É isso abraço para todo mesmo. mundo. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, Marcos. Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, conosco nesta manhã de quinta-feira, nos trazendo, em resumo, que a soja brasileira terá o retorno financeiro nos principais estados produtores do Brasil, o melhor retorno financeiro desde o Plano Real, lá em 1994. Como eu falei, se você está chegando agora, depois recupera a íntegra da entrevista do Marcos Araújo, que estará detalhada. Nós vamos trazer algumas tabelas do Marcos também logo abaixo da entrevista dele, para que você entenda como este retorno financeiro está sendo calculado pela Agriinvest, para que você pegue essas informações e aplique dentro da sua realidade. É isso que é importante você entender. O exemplo que o Marcos usou aqui foi Mato Grosso do Sul, município de Dourados, com um rendimento, um retorno financeiro de R$ 2.163,52 por hectare. Óbvio que isso vai variar de estado para estado, tamanha proporção deste país. Então, cada produtor precisa entender detalhadamente os seus custos, entender os outros componentes de formação de preço, principalmente o seu diferencial de base, o seu base ou o seu prêmio, e também as questões cambiais e, mais do que isso, as questões macroeconômicas. Se você está chegando agora também, veja, o Copom ontem fez um novo corte na nossa taxa básica de juros, que agora é de 2%. Antigamente, ou anteriormente, 2,25%. Tivemos um novo corte e o Copom já sinalizando que temos a projeção de novos cortes, espaço para novos cortes. Isso aplicado o fator inflação nos traz juros negativos no Brasil e isso faz toda a diferença na sua gestão, na sua formação de custos e principalmente no seu retorno financeiro. Então faça as contas dentro da sua realidade financeira para entender qual vai ser o seu retorno, a sua rentabilidade. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.